Meus amigos, boa noite. De volta aqui ao nosso espaço de bate-papo. Essa é outra conversa. E o tema de hoje, o tema que nos traz é o tema do momento, o tema corrente, que na verdade é mais do mesmo, né? Mais um político dando show aos nossos olhos e coisas nada edificantes. Enfim, essa figura do momento, que na verdade não é desse momento, é de vários momentos. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson que é, entra na vida política parlamentar em 1982 pelo Rio de Janeiro como deputado federal. Ele era apresentador de um programa, desses programas policialescos sensacionalistas, né? Era Aqui e Agora, no Rio de Janeiro. E aproveitando dessa popularidade, se candidatou a deputado federal e foi eleito em 1982, foi eleito em 1986. Ele, logicamente, foi constituinte. E no ano seguinte também se elegeu e fez parte do apoio ao governo Collor. E, inclusive, foi dos poucos parlamentares, né, daquela grande massa parlamentar, ele foi um dos 38 que defendeu o governo Collor e votou contra o impeachment. Não vamos entrar aqui nas razões do impeachment, mas naquela época se noticiava da institucionalização também da corrupção. E Collor, pouco antes do impeachment, ele renunciou para não perder os direitos políticos, mas acabou perdendo os direitos políticos, né? Porque nesse julgamento parlamentar o que não se leva muito em consideração são tecnicismos. Se vota por Jesus, se vota pela família, mas não se leva em consideração aspectos técnicos de um julgamento. Então, Collor, ele, apesar de ter renunciado, ele perdeu os direitos políticos. Enfim. E Roberto Jefferson segue na vida política parlamentar de pouca congruência e alguns anos depois ele era dos partidos que apoiava o governo do PT na época, o governo de Lula, e em 2005 ele denuncia o que foi chamado de mensalão. Ele denuncia o mensalão, logo em seguida Dirceu, que era o ministro da Casa Civil, cai, e algum tempo depois o próprio Jefferson sofre processo judicial por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi condenado e preso. Foi condenado a 7 anos de prisão por conta do esquema de corrupção que ele foi a público denunciar e descobriu-se que ele também era beneficiário do esquema, né, que foi chamado esquema, do esquema de corrupção. Foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ficou 7 anos preso, ou melhor, condenado a 7 anos de prisão. Mas em 2016 já tinha cumprido mais de um terço da pena e recebeu indulto por Dilma Rousseff. Dilma Rousseff concedeu indulto a Roberto Jefferson e ele foi libertado. Seguindo na, na incongruência, Roberto Jefferson agora apoia a pauta do governo atual, a pauta de Bolsonaro, né? Sempre que pode se manifesta pela compra de armas, portando arma, falando contra o governo, ou melhor, falando contra o Supremo. E numa dessas ele foi indiciado por atos antidemocráticos. E aí o que se fala, os correligionários, os apoiadores de Jefferson, falam que ele simplesmente manifestou opinião e que o Supremo está sendo ativista. Pois bem, se eu digo que azul é azul e que preto é preto, ou que preto é amarelo, eu estou manifestando opinião. Mas quando eu digo vamos invadir o Congresso Nacional, vamos tomar o Senado, isso é um ato antidemocrático. Eu estou fazendo apologia de atos antidemocráticos, sim. O Congresso é uma instituição
democrática, do Estado de Direito, e eu vou a público e proponho um levante para vamos tomar o Supremo, vamos tomar o Congresso, vamos tomar o Senado, vamos invadir o Senado. Eu entendo que no Estado de Direito isso não cabe. Então, na minha opinião técnica, é, isso precisa ser cerceado. E de quem era a competência para fazê-lo? Do Supremo, e o Supremo o fez. Né? E Roberto Jefferson recebe prisão preventiva, um mandado de prisão preventiva, está preso, e aí por conta de questões de saúde, essa prisão em regime fechado é convertida em prisão domiciliar, por conta do estado de saúde. Bom, ele é um preso. Preso, se ele tivesse confinado carcerariamente, ele teria acesso à arma? Não, não teria. Se ele tivesse encarcerado, ele faria reuniões políticas? Não, não faria. Ele concederia entrevistas a meios de comunicação? Não, não concederia. Faria lives? Não, não faria. Porque quem está preso, quem está encarcerado, não tem esse direito. Então Jefferson, em prisão domiciliar, descumpre pressupostos para a manutenção do regime de prisão domiciliar e, novamente, é determinado que ele seja encarcerado. E ele recebe a polícia, no cumprimento do mandado, a tiros e granadas. Como se combate isso? Como é que o aparato policial que foi cumprir o mandado se protege disso? Se fosse comigo ou com você que fôssemos alvo do cumprimento do mandado de prisão, acho que a polícia seria muito menos cavalheiresca conosco. Mas era Roberto Jefferson, que de qualquer, pelo menos em manifestações, ele apoia o presidente da República. E o presidente da República, pasmem, manda o ministro da Justiça de alguma forma intermediar a situação. Difícil entender como é que isso funciona no Estado de Direito. A presidência é uma instituição. Eu não sou dono da presidência. Eu passo pela presidência para desenvolver a minha função enquanto presidente. Mas como nós temos uma forma de lidar com o país, com a administração pública, de forma patrimonialista, passa a ser meu o que é de todos. Então o presidente administra a situação como se fosse algo particular. O que leva um presidente a intervir na prisão de, de alguém, se não é essa, não é da competência da presidência da República. Mas enfim, Roberto Jefferson, mais uma vez, é levado à prisão. Mas por que estamos perdendo tempo falando de Roberto Jefferson? Que para o desenvolvimento do país, da política, da educação, da saúde, até do momento do pleito eleitoral, não tem nenhuma importância. Sempre que acontecem coisas assim, factoides, eu sempre penso, bom, o que está se tentando esconder com esse tipo de notícia, com essa manchete? Porque sempre me parece algo produzido para ter um efeito de chamar atenção para isso, para que se esqueçam outras coisas. É a minha forma primária de pensar acerca de acontecimentos assim. Então, Jefferson não tem nenhuma importância para o momento político atual. Mas se ele tivesse recebido um tiro em retaliação e tivesse de fato sido alvejado, talvez isso tivesse como efeito cooptar mais pessoas para talvez entendê-lo como um mártir e que a causa dele merecia ser defendida e por conta disso o candidato que ele
que ele defende merecesse ter mais votos. E se foi esse o pensamento, não, não surtiu o efeito desejado. Mas, de qualquer forma, fala-se em tirar a dedução do, de educação, gastos com educação e saúde do imposto de renda. Fala-se que é um plano que institucionalize, que legalize a não correção do salário e dos proventos de aposentadoria pela inflação. Então, nesse momento existem coisas muito sérias que estão sendo planejadas e que talvez a prisão de Roberto Jefferson, um tiro de Roberto Jefferson, a granada que Roberto Jefferson jogou na polícia, joguem uma nuvem sobre esses assuntos e eles sejam menos discutidos do que deveriam ser discutidos. Mas o fato é que domingo e segunda-feira a notícia foi Roberto Jefferson, que é mais do mesmo na política, porque, convenhamos, a nossa política ela não atrai pessoas interessantes. Mas isso é outra conversa.